Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, o Donald Tranqueira, ele emitiu um relatório ontem falando do crime organizado, falando de um monte de coisa, principalmente em relação ao Brasil. E nós sabemos que os Estados Unidos, eles usam o terrorismo, o pseudo-terrorismo, para invadir os países onde eles têm algum interesse ali, eles invadem os países em nome de acabar com o terrorismo. E no relatório dele, que ele emitiu ontem, esse relatório, ele deixa isso bem claro. Então eu acho que o governo brasileiro ainda não atentou para isso, para o risco que nós estamos correndo de invasão militar, literalmente uma invasão militar americana no Brasil. Em prol de acabar com o terrorismo, eles virem atrás daquilo que eles realmente querem. As reservas naturais, como as terras raras, chamadas terras raras, e também tem um material na natureza chamado nióbio, que ele serve para muitas coisas, para a fabricação de chips, de muitas coisas, entre outras coisas ele serve também, ele é usado para, como se fosse para amaciar o aço ficar mais fácil de manipular e tornar-se mais forte. É por aí. Então, o que ele quer no Brasil realmente, o que interessa a ele é isso. Não tem nada a ver com Bolsonaro, com nada. Agora, o problema do Bozo e sua coja é que ele viu essas pessoas como um bocado de vassalo. Então, aproveitando a voz dessas criaturas que, infelizmente, no Brasil ainda tem uma grande parte dos brasileiros que apoiam essas desgraças, como o Edu Bananinha, que ainda é deputado federal, fica ganhando dinheiro, entendeu? Dinheiro público, ainda tem as suas verbas de gabinete, todo o dinheiro que ele tem. Nós estamos bancando um terrorista nos Estados Unidos, porque sim, ele é um terrorista, ele é um fascista, ele é um traidor da pátria, e o povo brasileiro está bancando esse cara. O Hugo Marmota não toma uma providência para caçar o mandato desse filho da mãe. Entendeu? Essa que é a verdade. O cara fica lá nos Estados Unidos, é bancado pelo dinheiro público do Brasil, para ficar tramando contra o Brasil. É literalmente um traidor da pátria, pago pela pátria. Tem cabimento isso? Mas, infelizmente, uma grande parte do povo brasileiro apoia essas desgraças. São vassalos como eles são, porque eu acho que a partir do momento que você apoia um vassalo, você é vassalo. Que você apoia um traidor, você é traidor. Você apoia um lambe-botas, um lambe-ovo do governo americano, você também é um. Apoiou, também está do mesmo lado, faz parte da mesma coja. Só que o governo brasileiro tem que tomar providências, porque, preste atenção numa coisa, o Brasil é o país com a maior reserva de água potável do mundo. As reservas de água do Brasil, ela é capaz de, daqui a 500 anos, são as previsões, do Brasil ter água para abastecer o mundo todo durante 500 anos. Então, e o que o americano mais precisa é água para gerar energia. Eles não têm nada. Eles só fabricam armas. Agora, entra um louco na presidência, eles elegem um louco, um doido para ser presidente da República, e ele hoje se acha o ditador. Ele se acha um pouquinho pior do que o Hitler. Você sabia que os Estados Unidos foi o último país a entrar na guerra contra os nazistas? Foi. Eles estavam na dele lá, na boa, tranquilo, deixando o resto pegar fogo para ver o que ia sobrar para eles. Quando eles viram que ia acabar chegando neles, aí eles acordaram. Aí eles entraram também na guerra. Mas nós temos que agradecer a rendição dos alemães, nós temos que agradecer ao antigo exército soviético, a antiga União Soviética. O Exército Vermelho foi que fez os alemães se ajoelharem. Não foi americano, não foi porra nenhuma, não. O que eles fizeram foi lançar aquela bomba em Hiroshima, que amedrontou os japoneses, e ali também o Japão viu que estava do lado errado e mudou de ideia. Mas nós devemos toda a rendição dos alemães ao exército soviético da época. Então, pessoal, o governo brasileiro tem que acordar, porque nós estamos correndo, o povo brasileiro está correndo um grande risco, por causa desses vassalos, desses fascistas, negacionistas, de sofrer um golpe, uma invasão armada dos Estados Unidos. O Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, o boneco assassino, o Chuck, ele é a cara do Chuck, ele fez uma reunião com empresários bilionários ontem, sabe aonde? No AP do Latino, entendeu? Foi uma reunião lá no AP do Latino, ele tem igual a música dele. Então, assim, o Latino é bolsonarista também, é doente,
como outros artistas que tem aí, que estão arrependidos de ter assumido esse lado. Mas o latino continua. O latino ainda é fascista, ele é um negacionista também, e ele apoia essa coisa maldita. Para mim também é um vassalo, é um lambe-bota de americano. Mas é o que o Tarcísio está fazendo. Ele é o candidato da elite. Ele é o candidato dos grandes empresários, dos banqueiros, da grande mídia, que eles continuam ainda falando negativamente contra o Lula, apesar de tudo que o Lula está fazendo para que o empresário não tenha prejuízo, para que o pobre não perca emprego, ainda vem a grande mídia falar contra. Agora, quer saber de uma coisa? A moeda que mais se valorizou no último mês, a moeda que mais se valorizou foi o real. O real foi a moeda mais valorizada perante todas as moedas mais importantes do mundo. O real foi o que mais se valorizou. E mesmo assim o governo soa negativo. Vocês sabiam disso? Procurem saber nas redes sociais, nos jornais. Até o próprio Globo postou isso. Quando eles postam é porque não tem como esconder. Então eles acabam ali fazendo. Então tá lá, o real foi a moeda que mais se valorizou o mês passado, no último mês. Então, apesar de toda a roxa, apesar de toda a taxação da lagosta americana, o Brasil está se mostrando positivo. O Brasil, se o governo brasileiro fizer a coisa certa, o Brasil vai sair muito mais forte dessa taxação, dessa crise que foi lançada sobre o país pelo governo americano, vai sair mais forte do que entrou. Vai sair superior a muitos países, entendeu? Vai sair, que hoje é considerada a oitava, sétima economia do mundo, de repente vai sair ali como a segunda no máximo, vai perder só para a China. Vai ficar um pouquinho abaixo da China, que também realmente a China atualmente é insuperável. A sorte do Brasil, sabe o que é? Porque o tranqueira ainda não fez isso no Brasil, ainda não tentou invadir o Brasil de alguma forma, usando o Bolsonaro, usando o crime organizado como desculpa, porque ele está com o rabo preso, ele tem medo, porque o Brasil está literalmente tendo o apoio da China, da Rússia. Eu vou pedir a vocês duas coisas. Assista os meus vídeos, entendeu? Dê o seu joinha lá, compartilhe, comentem, entendeu? Se puder, chame pessoas que vocês conheçam para me seguir, porque eu não sou monetizado, ainda não tenho seguidores o suficiente para ser monetizado, mas se for, eu terei mais tempo para gravar meus vídeos, eu terei mais tempo para trabalhar nisso que eu gosto tanto, que é vir aqui gravar meus vídeos, falar da política do Brasil, falar algumas vezes também sobre religião, mas religião eu só falo quando as pessoas pedem que eu fale, enfim. E vou pedir que eu vou postar um vídeo aqui de uma carta que o Vladimir Putin mandou para o Lula. É uma carta direcionada ao Lula, mas ele está falando de outras coisas também. Então, por favor, assistam, que eu vou postar esse vídeo logo depois desse aqui. Muito obrigado, um bom dia para todo mundo e curtam, compartilhem, comentem, dê o seu joinha lá, me ajude a atingir um número de seguidores suficiente para que eu seja monetizado também, né? Também sou filho de Deus. Bom dia para todo mundo.